Fala pessoal, então a gente viu, né, como identificar, né, um método sequencial, né, a gente tem através de tabelas, né, para a gente identificar os passos da sequência do meu cilindro. A gente também aprendeu que, né, o diagrama de trajeto e passo, né, agora estamos verificando, né, se uma sequência ela é direta ou indireta. Então voltando, né, à sequência direta, quando eu tenho o que, né, eu traço, né, faço um traço na metade da minha sequência e eu verifico o que, né? Os dois lados. Então aqui eu tenho AB, certo? O AB desse lado, né? Como se fosse uma igualdade. E aqui eu também tenho AB. Então quando eu tenho essa sequência, né? Esses dois lados da minha igualdade têm a mesma letra, têm a mesma sequência. Então quer dizer que a gente tem uma sequência direta, certo? E agora, né? E a sequência indireta? Isso, justamente isso. Quando a gente tem o que, né? Sequências diferentes dos dois lados, né? Tanto de um lado eu tenho uma sequência e do outro lado eu tenho uma sequência diferente, né? Então, caso ao contrário, se os dois lados dos traços forem diferentes, ou seja, tiverem letras diferentes ou em outra ordem, trata-se de uma sequência indireta que com certeza apresentará sobreposições de sinais. Certo? O que são essas sobreposições de sinais, pessoal? Lembra que a gente falou bastante disso, onde a gente acontece o que? Uma sobreposição de sinal. Um acionamento de duas solenoides ao mesmo tempo, onde gera um bloqueio da minha válvula e gera um bloqueio, né, da movimentação do meu atuador. Então, dê sinais de comando em um ou mais passos de movimentos, exigindo que a construção do circuito seja efetuada por um outro método, como, por exemplo, o método, né, cascata. Certo? Então, a sequência indireta, eu tenho o que? A mais, a menos, né, B mais, B menos. Fiz um traço ao meio da minha sequência, aí eu faço o que? Né? Eu tenho A, certo? E do outro lado eu tenho B e B. Quer dizer o que? A e A é diferente de B e B. Então aí a gente tem uma sequência indireta que deve apresentar sobreposição de sinal. Certo? Então eu tenho o que? A mais, B menos, A menos. Eu tenho AB aqui e tenho BA aqui. São sequências diferentes, certo? Então é uma sequência indireta aí. Então, comandos eletropneumáticos sequenciais, pessoal, a elaboração do circuito eletropneumático envolvendo uma sequência de vários movimentos exige uma atenção maior para o processamento, pois poderão evidenciar a ocorrência de contrassinais. O esquema eletropneumático para este comando poderá ser solucionado de duas maneiras, certo? Então, o projeto, né, do que a gente pode apresentar, a gente pode o método experimental, que é o intuitivo, onde apresenta, né, uma sequência direta. Os métodos sistemáticos, para desenvolvimento dos métodos, é necessário a organização do problema a se resolver. É um método intuitivo, chamamos de método intuitivo, aquele onde o projetista elabora um circuito sem seguir uma determinada regra. Sim, uma ordenação própria, utilizando sua própria intuição. Certo? Então, os circuitos projetados a partir deste método, né, podem apresentar diversas soluções. Um mesmo problema, tendo em vista que as pessoas pensam de forma diferente, sendo mais indicado para circuitos que utilizam apenas atuador, ou circuitos sequenciais diretas. Entende-se por sequências diretas aquela que tem repetição e atuadores do tipo o que, pessoal? Eu tenho o que? A mais, a menos, né? Um a mais, um a menos, dois a mais, dois a menos. Então vamos lá. Certo? Então aqui, ó, que a gente tem o que? Um projeto, né, um encaminhamento que auxilia a busca da solução pode ser observado no seguinte exemplo. No dispositivo abaixo, as peças são enviadas para processamento obedecendo a seguinte sequência de movimentos. Então aqui a gente tem um diagrama de trajeto e passo, certo? Então tem o cilindro 1A e 2A. Então o que, que acontece? Um A, né, um a mais, certo? Aqui ele subiu, né? O 2 a mais meu permaneceu. A hora que o 1A chegar no seu fim de curso, ele vai atuar o 2A, né? O 2 a mais. A hora que esse 2 a mais chegar no fim de curso, ele vai fazer o quê? Vai recuar esse cilindro, o outro cilindro que é o 1A. Então esse 1A menos.
E quando este cilindro 1 a menos chegar no seu fim de curso, né, no seu início de curso, quando ele retorna, ele vai recuar o B. Certo? Então, aqui, ó, primeira coisa é o que? Desenho o circuito pneumático com atuadores, né? Válvulas e fins de curso. Então, você tem que ter isso desenhado para facilitar o seu processo, né, de construção do circuito sequencial. Escreva a sequência acompanhada dos elementos que deverão acionar movimentos sequenciais. Esse é o segundo passo, certo? Então, quem que vai ser, né? Então, quem que é B1, 1S1, né? B1, S1 e 2S1 seriam o quê? O meu start, a minha condição para mim fazer o quê? Né? Para me acionar o meu primeiro cilindro aí, ó, 1 a mais. Quando esse 1 a mais avançar, ele vai chegar no fim de curso o quê? 1S2. Quando ele chegar no 1S2, ele vai acionar o quê? O meu cilindro 2 a mais. A hora que o meu 2 cilindro a mais avançar, ele vai chegar no novo fim de curso 2S2. Chegando no 2S2, ele vai fazer o que? Recuar o meu cilindro A. Certo? Recuando o meu cilindro A, ele vai acionar o 1S1. Certo? Então ele vai acionar o 1S1 e o 1S1 vai ser responsável para quê? Para recuar né, o meu cilindro 2A. Certo? Então é basicamente isso. A gente tem que ter a noção de construir circuito. Então, para me acionar o meu cilindro A, 1 mais, eu preciso apertar um botão e essa sequência de S1, né, que seria condições para o acionamento. Então é basicamente assim. Então a gente tem aqui, né, as condições para iniciar o nosso start do circuito. Lembrando que, então, a hora que essas condições estiver correta, meu cilindro avança, chega no 1S2, ele vai fazer o que? Acionar meu cilindro 2A. Né? Então, sempre é bom fazer isso aqui, quer dizer o que? A condição de acionamento do meu cilindro. Então, o meu cilindro 2A avançou, ele vai chegar em 2S2. 2S2 vai ser ter a capacidade, né, vai ser responsável para recuar meu cilindro 1A, certo? Então, recuou, ele vai chegar em 1S1, né? Quando ele chegar nesse 1S1, ele está recuado, né? Ele vai dar a condição para quê? Né? Para desacionar o meu cilindro 2A. E quando ele chegar em 2S1, né? Ele dá fim de ciclo, né? Então, fim do meu passo aí. Certo? Então, é basicamente o que? Se vocês forem observar, é um sequencial mesmo. Certo? Então vamos lá. Então aqui a gente está construindo, né? A gente verificou que a gente tem o quê? Se a gente tem uma sequência direta que pode ser construída pelo método intuitivo por enquanto, certo? Então vamos lá. Então aqui é o nosso B1, certo? Quem que é lá que está dando sequência? 2S1 mais S1. Vamos lá, 2S1. Então 2S1 é aqui. E quem que é o outro? O nosso S1. Então o S1, né? Então dando sequência ao nosso circuito, então 2S1, certo? Então na hora que eu apertar B1, ele vai acionar K1. K1 vai ser responsável para quem? Avançar o meu cilindro A. Lembrando aqui que a gente está trabalhando o quê? Né? Por válvulas bidirecionais. Então, por enquanto, pelo método intuitivo, né, não vai ter problema de se resolver com bidirecional ou unidirecional por enquanto. Então, acionando B1, aciono K1, K1 aciona Y1, avançou, chegou no fim de curso 1S2, ele acionou K2, K2 acionar quem? O meu segundo cilindro, certo? Avançou, chegou em quem? 2S2, exatamente isso. Então, 2S2, ó. Então, o meu 2S2, ele vai acionar aqui K3, K3 vai acionar minha Y2, né, minha solenoide Y2, fazendo meu cilindro A recuar aí. Certo? Assim que ele recuar, ele vai chegar em 1S1. Certo? E quando ele chegar nesse 1S1, ele vai acionar, né, o nosso K4, acionando o K4, ele aciona meu retorno, né, do meu cilindro B, meu cilindro, né, 2 a menos. Certo? Então aqui a gente tem uma sequência o que, né? K1 aciona Y1, então tem o que? A mais, certo?
Depois, ele chegou no fim de curso, acionou quem? Né? Acionou meu Y2, Y1, então acionou meu cilindro B, B+, certo? Depois que meu cilindro B avançou, o que, que ele vai fazer? Ele vai acionar o meu 2S2, acionar K3, K3 acionar um Y2, vai fazer o quê? Né? Meu 2Y, K2 vai acionar meu 2Y1, né? 2Y1, não, 1Y2 aqui, ó. Então ele vai recuar, né? Vai recuar quem? Meu A, certo? A hora que o meu A chegar no 1S1, ele vai acionar K4, K4 vai acionar a minha 2Y2, fazendo quem? O meu B recuar. Então eu tenho uma sequência direta, por enquanto a gente consegue, né, trabalhar com um método sequencial direto, certo? Que eu tenho aqui uma sequência direta, AB, certo? Fazendo um traço aqui, que vai ser igual a B. Então a gente tem um método sequencial direto aí. Certo, pessoal? Tem dois desafios para vocês poderem desenvolver o circuito eletropneumático. Certo? Então, de acordo com o diagrama de blocos, né? Então, um diagrama de blocos do CLP, né? Um tipo de linguagem do CLP, e o circuito físico para o CLP. Então a gente tem um circuito físico aqui do CLP e aqui a nossa programação em blocos, né, lá no nosso CLP. Então deixar o mesmo em um circuito eletropneumático. Então vocês vão transformar essa lógica em um circuito eletropneumático. E desenhem quem? O trajeto passo a passo, né, um diagrama de trajeto e passo do cilindro, certo? Então é simples, né, bacana, é um desafio para vocês. A gente também tem um outro desafio, né? Como vocês já estão tendo aula de CLP também, então deixar o mesmo em um circuito eletropneumático e desenhar o que? O trajeto passo a passo, né? Aquele gráfico, diagrama de trajeto e passo, certo? Então vocês vão analisar aqui o seu, né, o ladder, né? Aqui a gente tem uma programação ladder e junto com a parte física, né, vocês vão desenvolver um circuito eletropneumático para ele aí, certo? Então tá bem bacana, né? Um desafio bem legal pelo fato que está juntando, né, uma programação em ladder, né? Vocês estão vendo em CLP junto com eletropneumática, já envolvendo as duas disciplinas aí, certo? Então a próxima aula a gente vai ver já relação à parte de sequência indireta, que é onde a gente começará a trabalhar aí com o método cascata. Certo, pessoal? Espero que o pessoal tenha conseguido interpretar, né, conseguido absorver esse conhecimento que eu estou passando para vocês com esse conteúdo de sequência, né, sequências diretas, sequências indiretas, então projetos sequenciais. Certo, pessoal? Um grande abraço aí e até a próxima, se Deus quiser.